Graças e paz, povo de Deus, sou o pastor Vilmar Nunes. Estamos aqui para a análise de mais uma passagem, de mais uma mensagem da palavra do Senhor, que Ele nos revelou aí em nossas reuniões do Ministério da Assembleia de Deus, confiando na palavra. Deus continue te abençoando, abençoando a sua família. Eu te agradeço a você que tem acompanhado os vídeos, tem assistido. Creia que o Senhor tem mais uma bênção para você neste dia. Fique firme com o Senhor. E vamos estar então iniciando aqui mais uma análise. O tema de hoje é um tema complexo, difícil de se entender, mas o Senhor traz uma luz nova para nós neste dia, porque Ele tem todo o poder, toda a glória pertence a Ele, e se Ele quiser revelar, Ele revela aquilo que Ele entende que precisamos receber. E o tema é a Trindade de Deus. A Trindade de Deus. A referência de introdução é na passagem sobre o batismo de Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia ou nas próprias legendas, você fica à vontade. Estou continuando com a tradução Almeida Revista e Corrigida, mas se a sua for outra, não tem problema, pode ficar tranquilo. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais essa palavra aos nossos corações neste dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos mais um pouquinho com a Tua palavra. Venha trazer-nos as revelações que o Senhor quiser trazer para nós, que o Senhor sabe que nós precisamos. Fala conosco mais uma vez, capacita meu irmão e minha irmã, capacita-nos, abre nossa mente, o nosso entendimento, nossos corações, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Os irmãos sabem que o termo Trindade, a maioria dos irmãos sabe, a não ser a pessoa que não tem muito conhecimento com a Bíblia, que esse termo Trindade não está na Bíblia, não existe na Bíblia. Talvez algumas pessoas que ainda não conseguiram, não tiveram condições de ler a Bíblia por completo, às vezes até imagina que possa haver em algum livro da Bíblia o termo Trindade, mas na verdade ele não está escrito na Bíblia. E de onde surgiu isso? Onde surgiu esse termo? Ele foi desenvolvido. O ideal deveria ser triunidade, né? Porque fala da unidade das três personalidades de um mesmo ser. Ele foi desenvolvido pelo teólogo conhecido como Tertuliano de Cartago. Cartago é norte da África, parte de onde é a Argélia hoje. E nesse tempo, no tempo de Tertuliano, era uma província romana da África proconsular, durante o Império Romano, né? E Tertuliano nasceu em 160 depois de Cristo e faleceu em 240. Ou seja, ele viveu entre o final do segundo para o terceiro século. Mas podemos observar a comunhão da Trindade já a partir do batismo de Jesus. É a passagem que nós acabamos de ler. Mas antes disso, eu queria ler também com você uma passagem que existe no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, o livro dos princípios, do início, onde as pessoas costumam comentar que já na criação a Trindade estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inclusive, além da criação de todo o universo, de toda a natureza,
todos os elementos da natureza na criação do próprio homem, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo aqui é a criação dos seres viventes. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Então está no plural, né? Das línguas originais costumam falar muito sobre a questão do termo Elohim, que está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, desde o início da Bíblia, desde a criação, a Trindade já se manifesta. E é interessante isso. E, por exemplo, no batismo, as três pessoas se fazem presente no batismo de Jesus. Os unicistas dizem que não existe Deus Filho, é apenas Deus Pai, e que Jesus é Deus. Aí se torna uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Mas se não existe Deus Filho, ou se ambos são uma só pessoa, como explicar este momento do batismo, por exemplo? Será que Jesus teve uma visão fora do normal, uma visão fora da realidade, um surto psicótico? Eu acredito que não. Porque no batismo se manifestam as três pessoas. Como nós vemos aqui, podemos até repetir, por exemplo. E na segunda parte, na parte C, do verso 21, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ele foi batizado por João Batista. E o Espírito Santo, a terceira pessoa, desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Olha só, que maravilha. E ouviu-se uma voz do céu, quer dizer, uma outra pessoa, não foi a voz do Espírito Santo, a voz de Deus Pai, que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti eu tenho prazer. Então está bem claro aqui, irmãos, a presença dos três. Jesus sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo aparece em uma forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouve a voz de Deus Pai, abençoando o seu filho, Jesus. Ele diz: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então nós vemos aqui a presença dos três. Vamos continuar então. Em primeiro lugar, vemos aqui a introdução. O judaísmo ortodoxo, os rabinos, eles ensinam e afirmam que só existe um Deus. De fato, só existe um Deus. E geralmente eles reconhecem Jesus apenas como um dos profetas, por exemplo, como Moisés e tantos outros, Elias, Isaías e tantos outros. Só o reconhece como um profeta. E que o Espírito Santo, pelo menos o que eu ouvi uma explicação uma vez, de um desses rabinos, não é uma pessoa. O Espírito Santo é a emanação de Deus, ou seja, é a presença de Deus em um ambiente. Isso é o que o judaísmo ortodoxo ensina. Não é uma pessoa. Porque eles se salvaguardam e se baseiam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha lá? Deuteronômio 6,
rapidinho. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 6, versos 4 e 5, que diz assim, é a Shema, conhecido para o povo judeu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí prossegue para ensinar os filhos e tal. Então, na Shema, está bem claro que o nosso Deus é um único Deus. E como explicar, então, o que o Novo Testamento fala sobre a união dos três? Especialmente, por exemplo, em segundo lugar aqui, o Evangelho de João, do apóstolo João. É o que mais exemplifica a relação entre a Trindade. A relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá para o Evangelho de João agora. Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 16. João, capítulo 16, versos 7 ao 11. João, capítulo 16, versos 7 a 11, diz assim, todavia, Jesus falando, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus, aqui na continuação das últimas instruções aos discípulos, ele deixa bem claro que ele iria retornar após a sua ressurreição ao Pai, mas não os deixaria sozinhos ou órfãos, né? Ele iria enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O que acontece no início da história da igreja, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos? A descida do Espírito Santo, 40 dias depois da ascensão de Jesus, o retorno dele aos céus para estar assentado à destra de Deus Pai. Então nós vemos claramente ele citando aqui as pessoas da Trindade. E a obra do Espírito Santo, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele está falando claramente aqui que está voltando para o Pai. Agora o capítulo 17, que é o capítulo seguinte, versos 1 ao 3, diz assim, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, olha aí, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele é o único Deus, Deus Pai, Criador, Deus Jeová, Yahvé. É o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus é o seu único filho, unigênito, como está em João 3,16. Então, nós vemos claramente aqui a definição das três pessoas em uma mesma essência. E isso, humanamente, é impossível de se entender, mas nós recebemos pela fé. Continuando então. Terceiro lugar, a teologia da Trindade é humanamente, como eu acabei de dizer, impossível de se explicar totalmente. Como três personalidades coexistem em uma só. Recebemos pela fé.
Veja só, voltando aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo bem conhecido, versos 11 a 16, Jesus falando aqui: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que maravilha. Então, o Senhor está falando bem claro aqui, o Senhor Jesus, da sua relação com o Pai e com o Espírito Santo, que é a força da igreja. Sem o Espírito Santo não conseguimos pregar, sem o Espírito Santo não conseguimos entender nada da palavra, porque ele é um inspirador da palavra, das Sagradas Escrituras. Sem o Espírito Santo nós não teríamos poder nenhum sobre espíritos malignos. Sem o Espírito Santo nós não evangelizaríamos, não haveria missões no Brasil, no mundo. Então nós vemos aqui a relação dos três, e os três são um. Continuando, em quarto lugar, em nossas orações, a Trindade se faz presente. Como que a Trindade se faz presente em nossas orações? Nós, geralmente, o modelo que Jesus ensinou é este. Nós oramos ao Pai, ao Criador. Mas oramos não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Então, qualquer oração, toda oração que é dirigida ao Pai, que está no seu trono de glória, no alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, ela só é atendida ou recebida se ela for realizada em nome de Jesus, não em nosso nome ou de qualquer tipo de santo que alguma religião possa ter, mas no nome de Jesus. E mais, a Trindade se manifesta com a ajuda do Espírito Santo. Paulo fala bastante sobre isso no capítulo 8 de Romanos, sobre a força que o Espírito Santo nos dá para orarmos, que nós nem sabemos mesmo como pedir, como orar, mas ele nos fortalece e até ora por nós, nos ensina a orar. Então nós vemos aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifestando no momento das nossas orações. E o Senhor asperge como incenso suave as suas narinas, as nossas orações. Nós percebemos isso, vamos ver a referência bíblica para isso. Primeiro, em Romanos, que eu acabei de falar, capítulo 8, versos 14 a 17. Vamos lá? Romanos, capítulo 8, versos 14 a 17, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Maravilha. E o verso 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que vem a ser gemidos inexprimíveis são os gemidos que você não faz, que não são audíveis, quando você apenas chora, não tem mais palavra para orar, não consegue mais orar de tanto sofrimento, tanta luta, tanta dificuldade, tanta provação, tentações de todo tipo. E o Senhor, o Espírito Santo, ora, Deus Espírito Santo, ora com você, ora por você no momento da intercessão. Por exemplo, a Trindade se faz presente também na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na única referência que nós temos, melhor dizendo, da bênção apostólica que nós costumamos impetrar ao final das nossas reuniões na igreja, no templo, ou não. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Olha aqui a Trindade presente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então eles não se separam. Eles não se separam. Mesmo com o ministério terreno de Jesus, a palavra diz que ele se esvaziou. Paulo fala em outra passagem que ele se esvaziou da sua glória. Mas ele não deixou de ser divino. Ele não deixou de ser Deus, parte de Deus, como Deus Filho. Ele esteve nessa terra, por isso não teve participação com o pecado, por isso não pecou, porque ele não podia pecar, porque ele continuou sendo Deus também, Deus Filho, a mesma essência com o Pai. Então não é algo tão simples de entender, mas é possível receber, mesmo que não entendamos tudo completamente, mas podemos receber pela fé. Então é isso, irmãos. O termo Trindade, alguns não acreditam, os unicistas, por exemplo, não creem na Trindade, dizem que é só que Jesus é Deus, Deus é Jesus e não existe Pai e Filho. E que o Pai é o Filho, se torna uma confusão tremenda na mente das pessoas. Mas o Evangelho, em outras passagens, Paulo fala muito sobre isso, mas no Evangelho de João está bem claro que existe as três personalidades em uma mesma essência. Eles são harmônicos, eles concordam entre si. A ação de um está ligada, linkada, ou seja, conectada com a ação do outro. Então não tem discordância entre ambos, mas são três personalidades. São três pessoas. E como é que explica isso, irmãos? Recebemos, se você não consegue entender plenamente, nem eu, mas nós recebemos porque a palavra está bem clara sobre isso. O Evangelho de João deixa isso muito claro para nós. E quando nós temos comunhão com a Trindade, guardamos as palavras do Senhor. E como é que a Trindade se manifesta entre nós que somos igreja do Senhor? Quando nós também temos comunhão uns com os outros. A comunhão é a participação dos mesmos sentimentos, dos mesmos desejos, do mesmo parecer, sem discordância, é a harmonia entre as partes. Isso é uma pequena definição de comunhão. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, como servo de Deus, como filhas e filhas e filhos, desenvolver essa comunhão a exemplo da comunhão que existe, que sempre existiu, desde a criação, desde a eternidade passada, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para nós finalizarmos, vamos voltar para o Evangelho de João. Evangelho de João, vamos voltar lá para o capítulo 14, novamente, só que em versículos diferentes agora.
nós vamos ler dos versos 23 ao 26. João 14, 23 a 26. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Está bem claro. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha, não é, irmãos? Os primeiros discípulos que se tornaram os apóstolos do Senhor, os pais da igreja, e apóstolo nada mais é do que enviado, do que um missionário. Eram homens, a maioria deles iletrados, quem sabe até mesmo semi-analfabetos, poucos tinham um certo grau de instrução secular, mas pregavam poderosamente, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, eram usados como instrumentos de Deus para curar, para libertar vidas, fizeram sinais e maravilhas e prodígios. Porque no momento em que eles eram inquiridos, no momento em que eles eram questionados, interrogados diante das autoridades políticas e militares e religiosas, eles sempre tinham uma palavra certa para o momento certo e não negaram a fé. Por que eles, mesmo não tendo tanta instrução ou quase nenhuma instrução, eles pregavam muito bem, eles tinham a palavra certa? Quem os capacitava era o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito da verdade. Então, Deus, Espírito Santo, continuou agindo e está agindo até hoje em nós, através de nós, como corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. Somos membros, independentemente das denominações, de administrações diferentes, de linhas teológicas diferentes. Nós, no mundo inteiro, constituímos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo é a nossa força. Deus e Espírito Santo é a nossa força. Então nós vemos aqui, irmãos, um pequeno resumo de um assunto muito vasto, que rende muitas horas de debates, de confronto e até afrontas de homens humanamente capacitados, cientificamente capacitados, que têm as suas conclusões, as suas dissertações. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, pode ser muito simples também. E eu sou uma pessoa simples, acredito que você também seja. E na nossa simplicidade, assim como os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, o Espírito Santo nos capacita a entendermos isso. Que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo, que ambos fazem parte da mesma essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que você possa continuar sendo abençoado por esta palavra, pela palavra de Deus. Para quem crer, é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E esta palavra de hoje, que Deus continue te abençoando. Dentro das nossas limitações, nós conseguimos entender muito claro isso pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pelos Evangelhos e outras passagens, que a Trindade é real, que a Triunidade é real. E que Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém, meus amados? Vamos estar orando agora, fazendo uma oração. Você que está passando por uma situação difícil, uma enfermidade, um desemprego, talvez o médico te desenganou de algum tipo de enfermidade, mas Jesus, Deus Filho, Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade, independentemente de qual seja a enfermidade. Ele cura tudo.
porque ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu todos os males, qualquer tipo de maldição na cruz do Calvário. Você que está com problemas no seu relacionamento conjugal, familiar, financeiro, material, espiritual, emocional, não tem conseguido dormir, ansiedade, depressão, ele tem a solução. O Senhor tem o remédio, tem a cura e tem a libertação para você. Vamos estar orando então, apresentando a sua vida. Apresente agora a sua vida ao Senhor. Pai, neste momento nós te louvamos, nós te bendizemos por esta palavra aos nossos corações, uma palavra complexa, mas que o Senhor faz se tornar ou traz um resumo simplificado para os nossos corações dentro das nossas limitações, e que o Senhor possa visitar agora, que o teu Santo Espírito visite agora essa vida, esse irmão, essa irmã, essa casa, essa família, repreendendo todos os males, repreendendo as enfermidades, repreendendo a opressão, a depressão, a insônia, as preocupações excessivas, as angústias, a depressão. Abra as portas para esse irmão que está desempregado, está passando por dificuldades, esse irmão que está enfermo, no leito de dor, em casa, no hospital, numa clínica. Visita as prisões, visita, Senhor, as prisões de homens, de mulheres, o centro socioeducativo, Senhor. Visita neste momento também os projetos para a recuperação de dependentes químicos. Visita as cidades, visita, Senhor, o interior, visita nossos irmãos do campo neste momento, a indústria, o comércio. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa os teus filhos, desperta a tua igreja nesses últimos dias em que vivemos na terra para uma vida de santificação, de consagração, para que possamos continuar levando a sua palavra como mensageiro do Senhor. Esse irmão, essa irmã que ainda não assumiu em sua vida um compromisso com o Senhor, que ainda não se decidiu, Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz a tua obra agora na vida do meu irmão e da minha irmã. Receba a bênção, receba o livramento, receba a restauração e a salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Sejam abençoados com essa palavra. Já estamos agora nos despedindo. O nosso ministério, a Assembleia de Deus, confiando na palavra, está geograficamente na região de Vila Velha, município de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, na região 5 e na Avenida Ouro Preto, número 528. Nós nos reunimos às terças-feiras para o culto de ensino da Palavra de Deus, às quintas-feiras trabalho de campanha, de cura, de libertação, e aos domingos pela manhã consagração, a partir das 8 horas, escola bíblica dominical até às 10 horas, e à noite o grande culto de louvor e adoração. Você está convidado para estar conosco, você que mora mais próximo, nas imediações, venha cultuar a Deus conosco, que o Senhor possa continuar te abençoando. Fica na paz, Deus abençoa, até.